Você já deve ter ouvido falar de diagnóstico organizacional. É um conjunto de informações, análises, podem ser ações, dados, métodos, para detectar a maior quantidade de insights e informações possíveis para balizar planos de ações, otimização de estruturas organizacionais e mercadológicas, potencializar produtos, enfim. Mas e o diagnóstico organizacional de um business partner? Será que é a mesma coisa? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O diagnóstico organizacional ele é de extrema importância para o direcionamento da atuação de um BP. Quando a gente cria uma jornada de atuação de um business partner, o diagnóstico é uma das primeiras etapas e a gente gosta de falar que nós temos dois tipos e eles se complementam entre si. O primeiro deles é o diagnóstico base ou o diagnóstico padrão, é o diagnóstico que você conhece. É um diagnóstico que você vai buscar a maior quantidade possível de informações sobre o seu cenário, onde você está alocado, as suas estruturas organizacionais, a estratégia do negócio, da sua área, sistemas, mapeamento de habilidades ou competências, mapeamento de colaboradores e os valores compartilhados. Nesse diagnóstico, a gente diz que é um pontapé inicial para aquela organização que não tem ou um plano de atuação do BP bem estabelecido ou esteja passando por um momento de reestruturação ou uma mudança de atuação do próprio RH, enfim. Ele é de fato a base de um começo de jornada. Então, esses dados, eles podem ser encontrados através de diversas fontes. Ele pode ser encontrado através de relatórios organizacionais, de pesquisas, de entrevistas com líderes e colaboradores, o próprio People Analytics, planos de indicadores OKRs e por aí vai. A partir desse diagnóstico, você pode tanto construir os seus argumentos para um produto ou um projeto interno que você esteja querendo produzir, ou também produzir aí um plano de ação baseado nessas lacunas e identificar, inclusive, como que vai ser o seu trajeto. O segundo tipo de diagnóstico, ele é aquele por demanda, que muitas vezes é baseado em alguma necessidade bem pontual ou uma necessidade do seu cliente interno. O coronavírus, ele pode ser um diagnóstico por demanda, que não necessariamente você pensaria nessa informação se fosse o diagnóstico padrão ou inicial. Por exemplo, quantos colaboradores possuem filhos autistas? Ou quais são as informações que os colaboradores estão comentando numa rede social, com o objetivo de observar reclamações ou engajamento? Vale a pena lembrar que o diagnóstico por demanda, ele não supre as necessidades de realização de um diagnóstico completo, principalmente pelo seu tom objetivo. Mas é muito importante incluir essas informações encontradas no seu diagnóstico padrão. Assim você vai realimentando essas informações, fazendo com que seu dado se torne de fato uma grande máquina de geração de insights. Esse é o grande objetivo de um diagnóstico, a gente poder utilizá-lo para trabalhar. E muitas vezes o diagnóstico ele é deixado de lado porque a gente se acomoda. Muitas vezes porque a gente considera que as situações não mudaram ainda ou, eu conheço muito bem o meu colaborador. Mas a gente não pode se dar esse luxo nesse momento que está tudo acontecendo tão rápido. É muito importante que a gente se atualize conforme variáveis importantes estão sendo impostas no nosso cenário. Assim a gente consegue atuar não só de forma mais fluida, como também conectado a informações relevantes para mapeamentos de cenários futuros, que é um dos grandes benefícios de um bom diagnóstico. Mas esse tema a gente continua num próximo encontro, num próximo vídeo. Enquanto isso, se você gostou dessa informação, então colabora com a gente, manda para um amigo, compartilha, curte. E se você estiver no nosso YouTube, se inscreve no nosso canal que vai ter mais informações ainda essa semana.